Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Point Teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui mais uma vez nas internet da vida compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Point, 2 segundos para você fazer a sua inscrição. Isso aqui no cantinho, isso, 1, 2, pronto, não doeu, já faz parte da família Point. Agora você vai receber as notificações, as nossas aulas, as dicas teológicas, perfeito? E se você deseja aí ser um apoiador do nosso canal, se inscreva aqui no link abaixo do Apoia-se. A partir de R$5, né, você poderá fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E quando nós alcançarmos a meta financeira, que você vai ver aí, isso lá na plataforma do Apoia-se, nesse link, nós vamos começar a sortear um livro de teologia aí, um valor até de R$100 aproximadamente, para todos os apoiadores, claro, né, se mantiverem ativos mensalmente, com valor de 5, 10, 15, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então, nos ajude desta maneira, nos ajude também a dando like e a compartilhar este vídeo aí nos grupinhos de seminário, WhatsApp, Facebook. Vamos crescer para a glória de Deus. E olha, vou fazer essa resenha agora desta obra aqui. Estava de olho nela já, né, há um tempo. O Jesus histórico, critério e contexto no estudo da origem cristã, das origens, né? Olha, e que timaço, hein? Essa obra reuniu vários teólogos importantes para escrever vários capítulos. Temos aqui os organizadores, prefácio de N.T. Wright, os editores é o Darrell Bock e o Ed Komosevsky, certo? Que timaço. Tem aqui os nomes desse timaço. Teólogos importantes como, por exemplo, o Larry Hurtado, Nicholas Perry, Michael Licona, Greg Bloomberg, olha, e o Daniel Wallace, que é considerado aí uma sumidade em manuscritologia, né, nos textos do grego do Novo Testamento. É uma obra interessantíssima, tá? Possuindo aí 442 páginas, perfeito? Ó, obra interessante. Diz aqui o seguinte, ó, vou ler para você aqui antes de mostrar o sumário para você. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar alguns trechos aí dos artigos aqui contidos. Diz o seguinte: nos últimos anos, vários estudiosos do Novo Testamento enganjaram-se em estudos acadêmicos sobre o Jesus histórico e concluíram que tais estudos não podem produzir conclusões seguras e esclarecedoras sobre esse assunto, argumentando que a busca por um Jesus historicamente autêntico encalhou o Jesus histórico. Critérios e contextos no estudo das origens cristãs reúne uma equipe de estudiosos brilhantes do Novo Testamento que afirmam que tais estudos sobre a historicidade de Jesus estão longe de estarem mortos. Todos esses estudiosos valorizam o uso das ferramentas dos métodos históricos contemporâneos no estudo de Jesus e das origens cristãs. Embora o uso cético de critérios para formar um Jesus contrário ao retratado dos evangelhos seja metodologicamente incorreto e teologicamente inaceitável, esses critérios devidamente formulados e aplicados produzem resultados positivos que sustentam os relatos dos evangelhos, narrativa histórica em Atos. Este livro apresenta uma alternativa matizada e vitalmente necessária aos céticos extremados da audição revisionista de Jesus, que por um lado usam métodos históricos para questionar o Jesus dos evangelhos e por outro negam a possibilidade de usar métodos históricos para aprender sobre Jesus. Então, de imediato você precisa entender que é um livro sobre o Jesus histórico, mas no viés conservador. Perfeito? Normalmente, livros que abordam este tema, os eruditos, eles vão, na sua abordagem, vão desconstruir, né, a figura de um Jesus glorificado, um Jesus exaltado. Não são conservadores, não creem na inerrância das Escrituras, ok? Isso também não é garantia de que todos esses autores aqui sejam extremamente ortodoxos. Possivelmente não. Mas vou mostrar para vocês aqui, olha, sumário, tem um prefácio do senhor
Nicholas Thomas Wright, parte 1, o valor dos estudos históricos sobre o Novo Testamento. Olha, primeira parte, o Jesus histórico e a igreja bíblica. Por que essa busca é importante? O Jesus histórico na recente erudição evangélica. Quem vai comentar é o Craig Blumberg e Darlene Seal. Olha. Terceira parte, capítulo 1, a negligenciada descontinuidade entre a antiga crítica da forma e a nova busca em referência à última ceia. Quem comenta, quem escreve esse artigo é o Michael Betts. Parte 2, os evangelhos e o Jesus histórico. Crítica textual e o critério de constrangimento, Daniel Wallace, considerado aí uma sumidade aí em manuscritologia, né, do Novo Testamento. 5. Memória coletiva de confiabilidade das tradições evangélicas, Robert McIver. A historicidade da primitiva tradição oral sobre Jesus, reflexões sobre as guerras de confiabilidade, quem escreve é o Paul Rhodes. 7. Reconstruindo os fariseus históricos, os evangelhos de Mateus tem alguma contribuição a dar, Jenny Brown. Tá vendo? Depois você pode parar o vídeo e ver com calma. Parte 9 da parte 2. Um caso a ser testado, as observações de Jesus diante do Sinédrio, blasfêmia ou esperança de exaltação. Olha quem comenta, Darry Book. 10. O projeto João, Jesus História, a quarta busca por Jesus, Paul Anderson. Meu xará aí, o Paulo Anderson, vai escrever sobre o assunto. O sepultamento de Jesus, arqueologia, autenticidade e história, Craig Evans e Greg Monette. 12. A ressurreição de Jesus, realismo e o papel dos critérios, Michael Licona. Show? Aí vem a parte 3, o livro de Atos e as origens cristãs. A gente demora um pouco porque eu estou lendo invertido aqui na câmera, né? Memória social em Atos, Michael Bird. Parte 14, Atos, história ou ficção. Olha quem vai escrever esse trecho aí em Atos dos Apóstolos, nada mais nada menos que Craig Keener, o nome que está na moda aí entre os pentecostais, comentarista carismático, ok? Parte 4, respostas e reflexões. Olha quem escreve, uma resposta de Larry Hurtado. O homem aí que também tem sido algo importante e relevante aí nos estudos do Novo Testamento. 16, Jesus histórico e testemunho, o problema não é o método, mas os resultados. E a parte 17, Jesus, ceticismo e o problema da história. A conversa continua. Eu vou ler um trecho, na página 3, mas vou mostrar algumas coisas para você, não somente o trecho que eu vou ler, que é um trechinho do texto do Daniel Wallace, que vai falar sobre a crítica textual e o critério de constrangimento. Mas antes de entrar propriamente aqui nesse texto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se apresenta essa obra. O Jesus histórico, aqui o capítulo 1. É interessante, né? A página, as folhas são aquelas páginas amarelas, mas aquela folha de melhor qualidade, não é aquele tipo papel jornal, não. As letras, né? A fonte é um pouquinho pequena, mas nada que seja dificultoso na sua leitura, certo? Então ele vai tratando, veja, temos muitos, olha, nota de rodapé, certo? Essas notas, um Jesus ou muitos, olha, interessante, né? Então é um livro acadêmico, tá? Para você estudioso, você que gosta desse tema, eu gosto. O Jesus terreno é o Jesus da igreja. Olha a quantidade de referências aqui, de notas de referência. Jesus. O texto aqui em cima e aqui embaixo, olha. Então, para quem gosta, olha. Página 23. Depois você pode parar o vídeo, ler alguns trechos. Para quem quer crescer no conhecimento, o Jesus canônico é o único Jesus que temos. Então, uma obra interessantíssima, uma resposta aí
A maioria dos estudiosos são, olha quantas notas de referência embaixo, notas de referência do texto. Então é um livro interessante para você que é conservador, para você que crê que o Jesus exaltado é o mesmo Jesus nazareno, né? O Jesus que dos evangelhos. Você sabe que os estudiosos, principalmente os liberais, quando vão estudar a pessoa de Jesus, Jesus histórico, muitas notas de referência. Olha, gente, estou virando aqui a página, olha. Quando eles vão estudar sobre Jesus, eles eliminam no Evangelho de João, porque eles vão dizer que o Evangelho de João, né, com a proposta de provar a divindade de Jesus, é um discurso da igreja, não representaria Jesus, Jesus histórico, Jesus fiel. Olha, muita coisa, extremamente interessante. Olha, Craig Blomberg vai falar na parte 12 de Jesus histórico na recente erudição evangélica. Qual é agora, atualmente, quais têm sido as posições dos eruditos evangélicos, ok? Vai falar, obviamente, aqui sobre vários escritores. Você vai falar só Dominique Crossan, que é o líder escreveu vários livros sobre Jesus histórico, obviamente um cético ferrenho, um liberal ferrenho, negando a historicidade de quase todo o Novo Testamento. Dominique Crossan, ele é o líder do Jesus Seminar, o Seminário de Jesus, que muitas pessoas acham que os componentes, os integrantes do Jesus Seminar as pessoas acreditam que eles estão ali para corroborar com o Evangelho, para consolidar, né, a figura de Jesus. Nada disso. Geralmente parece até um grupo de incrédulos, de ateus, tentando desconstruir a fé. Olha só o que diz aqui, a situação atual da pesquisa do Jesus histórico. Bem, em que pé estamos agora e onde estão os evangélicos na confusão acadêmica? A generalização abrangente e simplificada para responder a primeira dessas perguntas é que estamos em uma calmaria geral no mundo da pesquisa a respeito de Jesus. Olha, nenhum trabalho da magnitude ou com influência de Jesus and Judaism, Jesus e Judaísmo de Paul Sanders, foi escrito em 85, o Jesus histórico de Dominique Crossan, escrito em 93, e Jesus and Victor of God, Jesus é a vitória de Deus, em N.T. Wright, em 96, ou Jesus Remembered, Jesus rememorado, de James Down, em 2003, apareceu nos últimos 15 anos, ou seja, o pessoal aí nos últimos 15 anos, os eruditos estão calmos, não estão escrevendo nada sobre Jesus histórico, nada de fato relevante, né? Aqui ele cita aqui autores liberais e conservadores, né? Muitas vozes, mais vozes do que ouvimos anteriormente, estão nos dizendo que a terceira busca já se fez jogada, de modo que é hora de embaralhar as cartas e começar uma nova partida, por assim dizer. Nas facções dos estudos bíblicos, bem à esquerda e bem à direita, ouvimos mensagens muito estranhas. Bem à esquerda, entre os ateus, homens como Richard Carey e Robert Price convencem muitas pessoas crédulas de que realmente não há nenhuma evidência histórica sólida sobre a existência de Jesus. Felizmente, estudiosos bíblicos de boa fé, como Bart Ehrman e Maurice Kazen, que muitas vezes têm se mostrado nêmesis dos evangélicos, têm integridade e conhecimento suficientes para escrever monografias inteiras que refutam esse ceticismo completo. Ele vai citar aí, interessante, né, a posição aí da maioria dos eruditos atuais, como é que está atualmente os estudos, o que tem se falado, né, as novas perspectivas a respeito do Jesus histórico. Interessante. Vou ler o texto que eu prometi para vocês, a crítica textual, para esse vídeo não ficar muito longo. Só um textozinho. Dana Wallace, tenho assistido aí vídeos na internet de preleções e palestras de Dana Wallace, um cara realmente monstro no que diz respeito ao estudo dos textos do grego do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: quase meio século atrás, como uma voz solitária clamando no deserto, Mornar Hooker protestou contra a validade dos critérios de autenticidade em seu artigo Christology and Methodology. Cristologia e metodologia, né? Ela expandiu isso um ano depois em Using the World Tool. Aqui ela expõe uma das objeções fundamentais ao uso otimista desses critérios, a saber que eles mascaram seus preconceitos com ar de objetividade. Qualquer tentativa de reconstruir o que está por trás dos evangelhos que temos é altamente especulativa e em grande medida reflete nossas próprias pressuposições sobre o material. A noção de que pressupostos
regem métodos não é novidade. A percepção de Hooker ecoa que o modernista católico George Tyr havia afirmado sobre a reconstrução da vida de Jesus feita por Adolf von Harnack. O Cristo que Harnack vê, olhando através de 19 séculos de escuridão católica, é apenas o reflexo de um rosto protestante liberal visto no fundo de um poço profundo. Caramba! Olha, sensacional, tá? Ele tá me surpreendendo porque o time de teólogos reunidos aqui, Craig Keener, Daniel Wallace, Darrell Bock, N.T. Wright, Levi Hurtado, gente, uma obra que vale a pena. E os livros da Thomas Nelson, 400 e poucas páginas, 455 páginas. Os livros da Thomas Nelson, queridos, estão de parabéns porque o preço são justos. Eu comprei essa obra aqui na Amazon, promoção por R$41. Um livro de 450 páginas, por exemplo, no ACPD da Vida, você vai comprar aí, eles lançam por 75, quase R$80. Quando eu coloco uma promoção, não sai por menos de 50 não. Então, note bem, um livro dessa envergadura, para você que é conservador, para você que precisa saber como é que está hoje em dia aí, o que está dito, o que foi dito a respeito aí do Jesus histórico. Todo estudante sério, olha o que eu vou falar para você, todo estudante sério do Novo Testamento precisa ter noção. E este livro aqui, para você que é conservador, né, seria muito interessante você começar a estudar sobre Jesus histórico a partir desta obra, porque temos aqui vários eruditos evangélicos, conservadores, e depois você pode ler aí autores que não são tão conservadores para você fazer o contraponto, perfeito? Mas estudantes sérios de teologia precisam de fato de verdade conhecer essa obra. Eu recomendo, né? E espero que você possa fazer bom proveito, que você possa crescer nos seus estudos. Deus abençoe, comente aí, deixe o seu like e até a próxima!